E aí, oitavo ano? Hoje nós vamos falar sobre o crescimento da população do continente africano. E o livro começa falando que o crescimento demográfico no continente ele é alto, em especial na África subsaariana, que entre 2010 e 2015 a taxa de crescimento foi de 2,33, enquanto a taxa mundial foi de 1,08. Então, é um continente que a população continua a crescer com bastante força, tá? E diz que a melhoria das condições sanitárias e a universalização do acesso à saúde avançaram no continente, ainda lentamente. Lembra que a gente viu na aula passada que houve investimento da China, que está fazendo algumas coisas melhorarem, né? E as taxas de mortalidade e de natalidade, elas ainda são elevadas, tá? E com o fim de alguns conflitos, houve uma redução nessa mortalidade. Então fez com que a população aumentasse, tá? Quando você tem uma taxa de fecundidade maior e a taxa de mortalidade do local ela vai diminuindo, a tendência é que haja um crescimento na população do local. A taxa de fecundidade ela vem diminuindo, tá? Vem diminuindo no mundo e vem diminuindo também no continente africano, tá? Mas ainda é bastante alta em comparação ao resto do mundo. E também, né, a taxa de analfabetismo, o nível de escolarização também é muito baixo. Em alguns países, mais da metade da população não sabe ler nem escrever. Então, são problemas que precisam ser solucionados. E, para solucionar, precisa de investimento público, de políticas sociais voltadas para essa população, para que haja um desenvolvimento dessa população, tá? Esse problema, né, social, essas más condições de vida, cria um problema, né? Cria a fuga em massa. As pessoas querem sair de alguns países do continente africano, né, e se refugiar em outros países, tá? Por que as pessoas querem sair? Por causa de guerras, más condições de vida, falta de alimentação adequada, falta de emprego, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação. Então as pessoas buscam uma melhor condição de vida em outros países, tá? E aí, os fluxos migratórios do continente africano para outros continentes, ele aumentou muito. O livro mostra aqui que para a Europa, né, houve um fluxo populacional gigantesco, né? São 7 milhões e 747 mil pessoas que acabaram saindo para a Europa e mais 1 milhão 681 mil pessoas que acabaram migrando para a América do Norte, 29 mil para o Caribe e mais de 3 milhões e 700 para o Oriente Médio. Então, é um continente que gera uma quantidade muito grande de imigrantes, tá? Lembrando que fruto dessa imigração, o resultado dessa imigração em alguns locais é a questão da xenofobia, que é o preconceito, a aversão contra pessoas estrangeiras. Então, além deles saírem de uma condição muito ruim nos seus países para outros, né, nesse outro país eles são recebidos, nem sempre são recebidos bem, muitas das vezes são recebidos com um preconceito muito grande, com discriminação, uma série de fatores que acabam segregando essas pessoas. E o livro fala dos refugiados, né? Países com maior desenvolvimento econômico, como a Nigéria e a África do Sul, atraem populações de nações vizinhas. Ou seja, as pessoas saem dos países mais pobres da África também para os países em melhor condição, como a Nigéria e a África do Sul. E o grande fluxo migratório acontece em áreas de conflito militar,
milhões de pessoas buscam refúgios em países vizinhos, onde são abrigadas em campos supervisionados pela ONU. Grande parte é oriunda dos países, Ruanda, Uganda, Burundi, Somália, Sudão, Etiópia, República Democrática do Congo e Quênia. Tá? Então, o maior fluxo de refugiados saem desses países. O livro trata também sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e apenas 2 países, e 3 países do norte da África e 2 ilhas têm o IDH elevado. É a Argélia, Líbia e Tunísia, no norte da África, e as Ilhas Seychelles e Ilhas Maurício, que fica no Oceano Pacífico. Tá? Lembrando que alguns países têm um IDH médio, mas a grande maioria dos países do continente africano tem um IDH baixo, muito baixo. Todos esses aqui que estão pintados em vermelho, são países com IDH muito baixo. E aí as pessoas tentam sair desses países para buscar melhores condições de vida. Tá? Lembrando também que para melhorar esses países precisa de investimento, precisa de maior apoio político para modificar. A expectativa de vida nesses países, em alguns desses países, é muito baixa, por vários fatores: guerras, más condições sanitárias, água não tem uma boa qualidade, as pessoas não conseguem se alimentar adequadamente. Então, a expectativa de vida é baixa, mas tem havido uma leve melhora. Tá? O livro mostra aqui um quadro que mostra essa evolução. Em Botsuana, por exemplo, era de 48 anos a expectativa de vida no ano 2000. Em 2015 é de 64. Em Malawi era de 44 e agora, em 2015, era de 63. Em Mali era 48 e agora 58. Tá? Na Tanzânia era 50, agora é 65. Em Serra Leoa, que é o país mais pobre da África, era 38 anos a expectativa de vida. Agora é 51. Tá? Por mais que tenha ocorrido uma evolução, e a gente está vendo aqui nos números, os números demonstram essa evolução, ainda são números muito baixos. Tá? 51 anos, 58, 63, isso é que o Brasil tinha nos anos 80. Então, há de se melhorar bastante essa questão aqui no continente africano. E o livro termina falando aqui sobre a AIDS, sobre como a gente já abordou isso na aula anterior, de como a AIDS ela atrapalha essa questão da expectativa de vida, de como ela atinge milhares de pessoas, por falta de prevenção, por falta de informação, por falta de tratamento, tá? Por falta de testes. Então, eles pecam na prevenção e no tratamento. Tá? Essa questão da AIDS ainda é bastante grave no continente africano, apesar de estar havendo uma melhora na questão do tratamento, tá? Mas o número de pessoas infectadas ainda é bastante alto. Então, pessoal, não deixem de fazer os exercícios, página 250, e não deixem de assistir às aulas, tá? Na próxima semana a gente encerra o conteúdo, tá bom? Então, até a próxima semana, pessoal.